E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do Dentista Estuda e hoje eu vou estar falando da classificação e epidemiologia das doenças periodontais. E essa aula aqui vai ser mais uma de pério, complementando as aulas que eu fiz já, sobre anatomia, histologia e fisiologia do periodonto. E eu tive um feedback muito bom mesmo dessas aulas, tá? Eu gostei bastante dos comentários que o pessoal me enviou, tudo mais. Inclusive eu recebi algumas dicas que eu vou estar implementando nessa aula aqui hoje. Mas, além disso, eu também resolvi falar desse tema porque ele foi pedido pela Bruna Reis, como vocês podem ver aí na tela. Então, se tu tiver alguma ideia de tema, queira que eu fale sobre alguma coisa que vai te ajudar na faculdade, que tu precisa estudar para algum concurso público, deixa aí nos comentários que quem sabe eu acabo fazendo uma aula sobre isso. Mas, antes de começar essa aula, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se eu consigo saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E também tu fica por dentro dos próximos vídeos e faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que fala só sobre odontologia e cresce cada dia mais. A gente é mais de 2.000 pessoas, tá pessoal? E seria muito legal ter você também aqui com a gente. E para ter um contato melhor comigo, também me segue no Instagram, que lá eu leio todas as mensagens que o pessoal me envia e respondo todas. E também, para baixar os slides dessa aula aqui e de todas as outras aulas que eu já fiz aqui para o YouTube, é só clicar no link da descrição que tu vai conseguir baixar todo o material complementar que eu faço para essas aulas aqui. Então baixa esse material complementar que vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu sempre fiz e sempre deu certo para mim foi pegar os slides, imprimir eles e depois eu ia anotando na folha as coisas extras, que não estavam escritas nos slides, porque às vezes, se tu sair escrevendo tudo que está nos slides, a aula fica um pouco cansativa. Então eu indico que tu pegue, imprima os slides e acompanhe essa aula por eles. Se tu não tiver uma impressora agora, também não tem problema, tá? Assiste essa aula, depois envia para o teu e-mail os slides e imprime eles. E depois, quando tu precisar estudar o conteúdo de novo, tu já vai estar com os slides na mão. Então, pessoal, no último vídeo que eu postei, o pessoal me pediu referências, tá? E essas foram as referências que eu usei para fazer essa aula aqui. Se tu quiser ver elas com mais detalhes, tu pode pausar o vídeo, eu vou ficar citando cada uma. Mas a alma dessa aula aqui foi o livro do Carranza, que é aquele livro de periodontia clínica, a Bíblia de periodontia do Carranza. E foi a edição 11 que eu usei. Então eu peguei várias informações extras nesses outros artigos, mas a alma dessa aula aqui vai vir desse livro. Então, eu vou começar aqui uma série de vídeos, falando sobre epidemiologia, classificação das doenças periodontais, algo que cai muito em concurso público também, vai te ajudar bastante, se tu tá fazendo a matéria de periodontia na faculdade. E eu vou começar falando nessa primeira aula sobre os tipos de doenças gengivais. Na segunda aula, que eu vou postar o mais rápido que eu puder, eu vou falar sobre classificação das periodontites. E na última parte, o terceiro vídeo, eu vou responder algumas questões de concurso sobre o tema, junto com você. Então, como eu disse, eu vou falar aqui sobre os tipos de doenças gengivais. E o Carranza divide essas doenças em dois grandes grupos. As doenças gengivais induzidas por placa e as doenças gengivais não induzidas por placa. Então eu vou começar falando sobre as doenças gengivais induzidas por placa, tá? Talvez tu pense que é uma doença gengival que é induzida por placa, então ela vai ser a gengivite. E não é, tá, pessoal? A gengivite está incluída nesse grupo de doença gengival induzida por placa, mas a placa bacteriana, como a gente vai ver mais pra frente, pode causar outros problemas também, além da gengivite. Todos esses problemas, inclusive a gengivite, eles podem ter os sintomas e os sinais aumentados por causa de alguns fatores, que eu vou discutir contigo mais pra frente. Então vamos tocar essa aula que tu vai entender melhor o que eu estou falando já já. Então, as doenças gengivais induzidas por placa, elas podem ocorrer em um periodonto sem perda de inserção, elas não causam perda de inserção, mas também elas podem acontecer em um periodonto que já perdeu inserção, mas que ele está estável. Então, às vezes, pode acontecer da gente ter esse tipo de doença gengival em uma pessoa que já passou por raspagem periodontal para curar uma periodontite. Isso quer dizer que depois que uma pessoa passa pela raspagem, pelo tratamento da periodontite, a periodontite sim, ela causa perda de inserção, mas depois que ela passa por esse tratamento, ela ainda pode ter uma doença gengival, ela ainda pode ter uma gengivite, mas essa gengivite ela não vai causar mais perda de inserção, Ela vai manter o nível de inserção estável, tá? E a forma mais comum, dessas doenças gengivais é a gengivite, que é a inflamação
da gengiva, né, que acontece com edema, sangramento, vermelhidão, todos aqueles sintomas, né, da inflamação vão se encontrar em uma gengiva com gengivite. Isso acontece porque a gente tem uma associação entre as bactérias da placa com as células inflamatórias do hospedeiro. Só que além da gengivite, a placa bacteriana pode causar fibromatose gengival. E a fibromatose gengival vai ser um crescimento acentuado da gengiva, tá, pessoal? A gengiva vai aumentar de tamanho, mas ela não vai ter as mesmas características da inflamação gengival. Então, na fibromatose gengival, a gente não vai encontrar sangramento, a gente não vai encontrar uma gengiva totalmente vermelha. E o que vai acontecer na fibromatose gengival vai ser um aumento do tamanho da gengiva, né? Semelhante ao edema, mas vai ser um aumento fibroso da gengiva, tá? Que não vai estar relacionado à inflamação, mas que também pode ser causado pela ação da placa. Então, resumindo, as duas principais doenças gengivais induzidas por placa vão ser a gengivite e a fibromatose gengival. Então, agora a gente vai para a classificação, tá, dessas doenças gengivais induzidas por placa bacteriana, porque, como eu disse antes, a placa bacteriana, se ela estiver associada a alguns fatores, como sistêmico, medicamentos e até desnutrição, os sintomas dessas doenças gengivais podem estar aumentados. Então agora a gente vai ver as doenças gengivais induzidas por placa. Então, a soma da placa bacteriana com um desses fatores, os fatores sistêmicos, a medicação, a desnutrição, é o que vai fazer com que apareçam aí os problemas gengivais que a gente vai ver agora. Então, aqui nas doenças gengivais, a gente vai ter as que são induzidas só pela placa, tá? Ela, como eu disse, vai se manifestar mais frequentemente na forma de gengivite ou fibromatose. Então agora vai aparecer na tela aí para você umas fotos de gengivite e fibromatose para você conseguir comparar as duas doenças. Nas fotos de gengivite, tu pode ver que a gengiva está edemaciada, ela está vermelha e até um pouco sangrante. E no caso da fibromatose, ela tem um volume bem mais acentuado, tá? Essa fibromatose ela é sim associada à placa. Então a fibromatose, como eu disse, ela não é sangrante, é uma lesão que é consistente, tá? Não é mole e ela mantém a mesma cor gengival. E agora a gente vai falar das doenças gengivais induzidas por fatores sistêmicos. Então esse vai ser o primeiro fator agravante, tá? Das doenças gengivais induzidas por placa. Então esses problemas que eu vou falar agora são induzidos pela placa e tem os sintomas exacerbados pelos fatores sistêmicos, tá? E os principais fatores sistêmicos que eu vou discutir aqui agora são a puberdade, a gravidez, o ciclo menstrual, a diabetes e a leucemia. Tudo isso causa um desequilíbrio hormonal e a leucemia muda a função imunológica. Isso acaba mudando, né, o jeito que o corpo reage diante da inflamação. E na gravidez, a gente tem umas mudanças bem aparentes nos sintomas da gengivite. Esses sintomas geralmente são maiores, tá? Porque a prevalência e a gravidade da inflamação podem aumentar, mesmo que se tenha um baixo nível de placa bacteriana. E às vezes a placa, somada com essas alterações hormonais, acaba causando um granuloma piogênico, que é o que está aparecendo na foto aí agora, aí no canto direito da tela. E o granuloma piogênico é um crescimento de vasos sanguíneos, tá? Então já é uma lesão que é característica de mulheres grávidas e é uma lesão que sangra muito fácil quando se encosta nela. E já a diabetes, ela muda o jeito, né, que o tecido interage com a inflamação, foi o que eu falei agora há pouco. E através de alterações, né, nas funções celulares, imunológicas da pessoa. E sem falar que a diabetes atrasa muito, pessoal, a cicatrização dos tecidos gengivais. E a leucemia, ela causa um distúrbio no equilíbrio dos leucócitos, né, que são aquelas células de defesa que estão presentes na gengiva. Então, no caso da leucemia, a gente tem uma alteração da função imunológica. E nesse caso de alteração por placa, mais fator sistêmico, a gengiva vai continuar com o sinal da inflamação, mas eles vão estar bem mais fortes e bem mais evidentes, tá? Então, clinicamente, a gente pode ver um aumento gengival com sangramento e edema. E além disso, a gengiva vai estar com aspecto esponjoso, tá? Por causa da infiltração de células sanguíneas na gengiva. Então agora as fotos que estão aparecendo aí na tela é mais um caso de granuloma piogênico associado à gravidez, na foto de cima. E na foto de baixo a gente tem um edema gengival associado à leucemia. E essa foto aqui é a gengiva de uma menina de 13 anos, tá? E é bem nessa época, né, que a mulher está sob bastante influência hormonal e às vezes, se isso for somado à placa, a gente pode ter essas manifestações gengivais. Então agora eu vou falar das doenças gengivais induzidas por medicamentos, tá, pessoal? É um dos tipos de doença gengival induzida por placa que é mais comum, tá? É um tipo de doença gengival que é bem
debatido, né, em toda a comunidade odontológica aí. Então a medicação com a placa, elas podem causar uma inflamação da gengiva com a fibromatose gengival. Existem vários medicamentos que induzem esse crescimento gengival e os principais responsáveis por isso são os anticonvulsivantes, como a fenitoína, os imunossupressores, como a ciclosporina, os anticoncepcionais e bloqueadores de canais de cálcio, que são vasodilatadores, né, esses bloqueadores, eles são usados para evitar problemas no coração. Então, o principal exemplo desses bloqueadores de canal de cálcio que eu tenho é a nifedipina. O desenvolvimento e a gravidade do aumento gengival, né, causado por esses medicamentos, vão variar de paciente para paciente, tá, pessoal? Eles podem ser influenciados pelo acúmulo descontrolado de placa e também podem estar associados com os níveis hormonais que a gente discutiu antes. Então, às vezes, a gente olha para esses sintomas gengivais, a gente se assusta, mas tem 3 fatores determinantes atuando sobre isso. Isso, principalmente, é causado pela placa, com o medicamento, mas os sintomas podem estar piorados caso a gente tenha a influência hormonal também. E o tratamento para esse tipo de gengivite varia, mas ele geralmente começa com uma remoção de placa, que é um dos fatores determinantes. Caso isso não resolva, o dentista responsável pode fazer uma substituição da medicação, com auxílio do médico, né? Ou até remoção cirúrgica do tecido gengival, com uma gengivectomia a laser. Então agora a gente tem na tela aí umas fotos de fibromatose gengival, então tu pode ver que é um crescimento bem amplo da gengiva, tá, pessoal? Em algumas fotos dá de ver bem a cor da gengiva, que ela está bem avermelhada, então a placa associada com os medicamentos podem causar esse crescimento gengival. Eu quase esqueci de falar que a doença gengival influenciada por medicamento, ela afeta a gengiva inserida e as papilas, e ela não pega a gengiva marginal. Então a próxima forma de doença gengival que a gente vai falar aqui vai ser a doença gengival induzida por placa e desnutrição. No livro, Carranza fala que ainda precisam alguns estudos para mostrar, né, o verdadeiro efeito da desnutrição sobre os tecidos gengivais, mas o que a gente já conhece e que é confirmado é que a falta de vitamina C pode sim trazer algumas alterações na gengiva. Então a falta de vitamina C é conhecida como escorbuto, né? E o paciente que tem essa deficiência nutricional, ele vai ter uma gengiva brilhosa, com bastante edema e muito sangramento, tá? Esse sangramento do escorbuto vai ser bem maior do que o sangramento de uma gengivite comum. Isso vai acontecer porque a deficiência nutricional causa uma alteração na função imunológica e na capacidade do organismo, né, da pessoa de se defender dos micro-organismos que estão presentes na placa. O escorbuto já é uma doença que é conhecida há muito tempo e o principal sintoma dessa doença vai ser o sangramento gengival, que é muito grande, tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma foto mostrando como fica a gengiva de uma pessoa com escorbuto. Pode ver que a gengiva está muito vermelha. E também o sangramento aí nessa foto está controlado, mas se tu encostar nessa gengiva, com certeza ela vai sangrar bastante. Então, pessoal, agora a gente acabou a primeira parte dessa aula e agora a gente vai para os tipos de doenças gengivais que não são induzidas pela placa. E as doenças gengivais não induzidas por placa vão ser doenças comuns que podem aparecer na gengiva em forma de lesões. E essas doenças vão ter muitas origens. Então existem várias coisas que podem trazer essas lesões aí para a gengiva da pessoa. E uma coisa que é muito legal falar aqui é que essas lesões, essas doenças, elas podem ou não estar associadas com a inflamação gengival, mas a presença da inflamação, por causa da placa bacteriana, não vai necessariamente influenciar o aparecimento delas. Então aqui, a placa não é um fator determinante para essas doenças. E esse tipo de doença gengival é mais raro, tá? E geralmente são mais comuns em pessoas com baixo poder socioeconômico, em países em desenvolvimento, e também em pessoas imunocomprometidas com sistema imune frágil. Então, essas doenças gengivais não induzidas por placa, elas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, fatores genéticos, alergias, traumas e até corpos estranhos. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses fatores. E agora eu vou começar falando das doenças gengivais, que têm origem bacteriana, e essas doenças são bem incomuns, tá, pessoal? E também por causa disso, elas são de difícil diagnóstico. E uma coisa muito interessante é que essas doenças elas tiveram um aumento na prevalência nos últimos anos, principalmente, né, por causa do crescimento do número de doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a sífilis. Então a gonorreia e a sífilis são as duas principais doenças bacterianas que podem ter manifestações na boca e na gengiva. E a sífilis é a doença mais comum de ser encontrada, né?
E as lesões na boca, elas podem acontecer através de uma infecção sistêmica ou também através de uma infecção direta, quando as bactérias entram em contato direto com os tecidos bucais. E além das lesões na boca, o paciente também pode ter febre, mal-estar, dor e aqueles sintomas da inflamação, né, que tu já conhece de cor. Só que com a sífilis, a gente também vai ter a formação de abscessos gengivais. E a dificuldade no diagnóstico não é só porque as manifestações bucais da sífilis são incomuns, mas é porque a sífilis, ela se manifesta também de várias maneiras na boca, tá? Então ela pode aparecer na forma de úlcera, de placa fibrosa, que é bastante irregular, e até de nódulos. Foi bem difícil, tá? Eu achar fotos de manifestações bucais na sífilis na internet, e principalmente na gengiva, mas essas lesões aí que tu tá vendo em lábio e em língua, elas podem aparecer na gengiva também. Então os lugares mais afetados por essas lesões são a língua, a gengiva, o palato mole e os lábios. E essas lesões, elas podem ser únicas, múltiplas, e geralmente elas curam, né? Curam entre aspas, de 2 a 8 semanas, mesmo que não tenha tratamento. E isso traz para o paciente uma impressão falsa, né, de que o problema dele foi resolvido. Então, tu conversar com o teu paciente e saber que essa é uma lesão que vai e volta direto, né, pode ser um fator determinante aí no teu diagnóstico. Então, pessoal, agora a gente vai falar das doenças gengivais de origem virótica, tá? Que são causadas por vírus. E esse tipo de lesão gengival pode ser causado tanto por vírus que tem DNA na sua composição ou RNA, sendo o vírus da herpes, então, o mais comum, que afeta tanto a cavidade bucal quanto a gengiva. E o vírus da herpes, né, o HPV, que além disso também é conhecido como papilomavírus, ele também tem origem sexual, assim como a sífilis e a gonorreia. E a herpes vai se manifestar na gengiva de várias maneiras, principalmente na forma de bolhas brancas que vão estourar muito fácil quando você encosta nelas. Então essas bolhas brancas é a forma mais comum de manifestação do vírus da herpes. Inclusive, se tu pega um paciente na tua cadeira com esse tipo de lesão, tu deve simplesmente receitar a medicação para ele e mandar ele para casa, né? Se não for um tratamento de urgência e tudo mais, porque a transmissão do vírus da herpes também pode acontecer com contato, né, com o vírus. E o vírus da herpes também pode se manifestar na forma de verrugas, hiperplasias, ou se o vírus estiver junto com ingestão de cigarro e álcool, a gente também pode ter aí a formação de um carcinoma bucal. E as lesões causadas pelo vírus da herpes aparecem principalmente quando a pessoa tem uma redução da função imune. E o tratamento para esse tipo de doença gengival vai variar de acordo com a lesão, né, que aparece. Então, se a gente tiver essas bolhas esbranquiçadas, a gente vai tratar com medicação antiviral tópica, né, ou sistêmica, geralmente é receitado aciclovir, mas se o vírus se manifesta na forma de verrugas, é indicada uma remoção cirúrgica muitas vezes. Então agora a gente tem duas fotos de herpes, né, e na primeira tu pode ver que as bolhas estão mais posicionadas para o palato, né, essas bolhas já foram estouradas e antes elas eram brancas. E na foto da direita a gente tem já as bolhas, ainda não foram estouradas, tu pode ver que elas são bem brancas, principalmente na parte de baixo da gengiva. E nessa foto aqui, a presença de placa não é um fator determinante para o aparecimento da herpes, mas você pode ver que a gengiva da pessoa está muito inflamada, está muito mesmo. Então, aí a gente tem uma gengivite associada com uma herpes. Então, agora a gente vai para as doenças gengivais de origem fúngica. E essas doenças, elas não são comuns em pessoas que têm o sistema imune funcionando bem. E elas acontecem com mais frequência naquelas pessoas que estão imunologicamente frágeis, tá? Ou também nas pessoas que estão com a flora bacteriana bucal alterada por causa do uso de algum antibiótico. E o tipo mais comum de doença gengival fúngica é a candidíase. E a candidíase é bem comum em pacientes de mais idade, que têm fluxo salivar diminuído, e também em pacientes que usam próteses. Então, se o paciente tiver uma idade elevada já e fizer o uso de prótese, esses dois fatores são bem determinantes no aparecimento da candidíase. E a gengivite ela pode tomar praticamente toda a boca, tá? Ela aparece na forma de placas brancas e principalmente na gengiva e na língua. E o diagnóstico diferencial da candidíase geralmente é feito com uma raspagem com gaze, tá? Então a gente pega uma gaze, esfrega ali na área esbranquiçada. Se a gaze remover ali essa placa branca, é sim candidíase. E como a candidíase ela acontece mais em pacientes imunossuprimidos, ela é bem comum também em pacientes que têm HIV, tá, pessoal? E nos casos de HIV, a candida ela pode aparecer principalmente como eritema gengival.
que é uma inflamação ali da gengiva, né, que aparece através de uma região, uma lesão bem vermelha. Então, o eritema é uma placa avermelhada que pode ser uma manifestação da candidíase em casos de HIV. E o tratamento dessas infecções é feito com antifúngicos. Agora a gente tem duas fotos aqui de candidíase oral, tá? Essas fotos até acabam assustando um pouquinho, porque a candida ela toma praticamente a boca toda às vezes, tá? E tu pode ver que a lesão é bem esbranquiçada mesmo. Se tu pegar uma gaze e fizer uma raspagem, ela vai ser removida. Então, pessoal, agora a gente vai para as doenças gengivais de origem genética, tá? Essas doenças geralmente estão associadas a síndromes e principalmente elas se manifestam na forma de uma fibromatose gengival. E a fibromatose gengival, que acontece e é influenciada por doenças genéticas, é conhecida como fibromatose gengival hereditária. E essa fibromatose, ela acontece geralmente, né, quando a gente tem a erupção ou dos dentes descidos ou dos permanentes, ela vai ser dente dependente. Então, a fibromatose, ela pode aparecer com a erupção dos dentes e caso os dentes sejam perdidos, a lesão regride. E para te fazer o diferencial desse tipo de fibromatose com o tipo de fibromatose causada por medicamento, na fibromatose gengival hereditária, ela afeta a gengiva inserida, as papilas e a gengiva marginal. Então, como eu disse antes, lá no início dessa aula, a fibromatose gengival medicamentosa, ela não atinge a gengiva marginal. Então esse é um dos fatores que o pessoal usa para fazer o diagnóstico diferencial entre a medicamentosa e a genética. E é claro também que a anamnese ajuda bastante nesses casos. E a fibromatose gengival hereditária vai ter as mesmas características, né, clínicas da medicamentosa. Então o tecido gengival vai ter um aspecto rosa, vai ser firme, tá? Consistente, sem dor e também sem sangramento. E essas lesões, elas podem cobrir totalmente um dente e às vezes até atrasar a erupção dele. Nesse slide aqui, a gente tem duas fotos de fibromatose gengival hereditária e tu pode ver que a gengiva cresce tanto que às vezes ela até acaba cobrindo alguns dentes. Então agora a gente vai falar um pouquinho das doenças gengivais de condições sistêmicas, tá? Esses problemas gengivais são causados por causa de alergias, tá? Então, quando uma pessoa é alérgica a alguma substância, quando ela entra em contato, né, com essa substância que ela é alérgica, ela pode ter sim o desencadeamento aí de alguns sintomas gengivais. E geralmente esses sintomas se manifestam na forma de inflamação. Mas, além da inflamação, a gente também pode ter a formação de úlceras ou umas lesões que vão descamar, né, facilmente. Então essas alergias elas podem ser causadas por várias coisas, tá? Elas podem ser causadas por pasta de dente, enxaguante bucal, alguns alimentos também, e às vezes até alguns materiais que a gente usa no consultório. Nessa foto aqui, tu pode ver que a gengiva dessa pessoa está muito inflamada, tá? E nesse caso aqui, foi porque ela foi mastigar um chiclete. Esse chiclete tinha alguma coisa que ela é alérgica, né? E daí a gente teve essa reação. E agora a gente vai ver as doenças gengivais traumáticas, tá? São doenças bastante comuns. Eu já atendi vários pacientes que tinham piercing na língua, piercing no lábio e tudo mais. E às vezes isso acaba até causando um desgaste dental ou uma retração gengival. Então esses sintomas são bem comuns em casos de piercing também. E essa condição aí que tu tá vendo nessa foto pequenininha que está no canto do slide, ela foi causada por um paciente que tinha a mania de ficar esfregando a unha na gengiva e daí ele causou essa retração aí. Então as lesões traumáticas elas podem evoluir, né, pelo contato de algum agressor com o tecido gengival. Esse agressor pode ser químico, térmico, né, como comidas, bebidas quentes, ou até mecânico, que são os casos mais comuns. Além também do piercing e de trauma aí por palito de dente, unha, essas lesões elas também podem ser causadas quando as pessoas escovam com escovas médias ou duras, tá? Então essas escovas elas agridem bastante a gengiva, tá? E muitas pessoas ainda escovam com muita força. A gente pode ter lesões na gengiva e às vezes até uma retração bem acentuada. Tem gente que escova com tanta força, né, com uma escova dura, que a gente tem até desgaste dental, né? Não vou entrar aqui nos detalhes disso, mas além da retração gengival, a escovação com escova dura e muita força também pode causar desgaste nos dentes. E aqui nessa foto a gente tem uma recessão gengival causada por piercing. Provavelmente quando o lábio estava em repouso, esse piercing ficava esfregando ali na gengiva e a gengiva, para fugir dessa agressão, acabou descendo. E por último, para acabar essa aula depois de 35 slides, eu vou falar das reações gengivais referentes a corpos estranhos. E elas acontecem, claro, quando o corpo estranho entra em contato com o tecido gengival, mas principalmente
quando esse corpo estranho invade o tecido conjuntivo. E os casos mais comuns de corpos estranhos penetrando na gengiva acontecem quando a gente vai fazer uma extração dental, acontece às vezes quando a gente vai fazer uma restauração de amálgama, às vezes eu já vi vários casos também de excesso de resina ficar ali próximo do tecido gengival e causar uma reação também na gengiva. O Carranza também fala que durante o polimento, o material residual que solta da restauração pode penetrar na gengiva, também pode causar esse tipo de reação. E além disso, o material usado na obturação retrógrada de apicectomia também pode deixar uma tatuagem por amálgama na gengiva, como a gente vai ver na próxima foto. Essa foto aí, então, foi um material retroobturador de uma apicectomia que ficou inserido na gengiva. E pelo menos aí o paciente vai ter uma alteração estética, que pode incomodar um pouquinho. E então, pessoal, por hoje era isso, tá? Para acompanhar os próximos vídeos do canal, se inscreve. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, eu leio e respondo todos, tá? E o que eu gosto aqui no YouTube, que eu já falei em vários vídeos, é que aqui eu posto um vídeo e eu consigo fazer com que várias pessoas vejam ele, Então, às vezes, a gente consegue criar um debate bem legal aí sobre o assunto. Então, se tu tiver qualquer dúvida, deixa ela aqui nos comentários. E também não esquece de baixar o material complementar para te estudar depois. Então, na próxima aula, a gente vai falar da classificação das periodontites e eu te espero no próximo vídeo. Então, obrigado e tchau, tchau.